Neste segundo bloco, conforme eu havia prometido, nós vamos falar sobre dois assuntos bastante importantes e também bastante polêmicos. O primeiro é sobre o desastre humano, lá em Brumadinho, Minas Gerais, que até agora de manhã contabilizava já 84 mortes e 273 desaparecidos. E também vamos falar sobre aquela situação do deputado Jean Williams, do PSOL do Rio de Janeiro, que renunciou o seu mandato, segundo ele, por conta de ameaças contra a vida dele e a vida de sua família. Para a gente analisar estas duas situações com um pouquinho mais de profundidade, eu estou recebendo aqui o advogado e professor de Ciências Sociais, Rafael Exídio Leal da Silva, que também é mestre em Psicologia, ministra aulas no campus do IFPR aqui de Umuarama e é autor também do livro Política Brasileira, Como Entender o Funcionamento no Brasil. É um livro que foi escrito aí junto com o professor também, né? Tiago Valêncio. Professor, seja bem-vindo, prazer em recebê-lo. Tudo certo? Tudo bem? Bom dia. Prazer é meu, Rodrigo. Volto aqui à Rádio Bianca, já vim aqui uma vez fazer uma entrevista no lançamento do livro, né? E com muita alegria, né? Embora sejam assuntos pesados que a gente vem tratar, mas está aqui ocupando esse espaço, um espaço tão importante da sociedade umuaramense, para mim é com certeza um prazer imenso estar aqui e também saudar aí todos os ouvintes da rádio que estão aí conectados e preocupados em pensar não só a política, mas o Estado brasileiro. Perfeito, é um prazer recebê-lo aqui, obrigado por atender o nosso convite e o nosso chamado. Prazer, viu? Professor, para a gente começar, gostaria de uma leitura sua sobre essa situação dessa tragédia lá em Minas Gerais, né? Parte da imprensa diz que é uma tragédia ambiental, parte da imprensa diz que é uma tragédia humana, para mim, é uma tragédia humana. Eu gostaria da sua leitura a respeito disso, sobre essa situação. As duas coisas. Olha, com certeza é uma tragédia humana e também ambiental, mas é também uma tragédia do Estado brasileiro. É triste a gente ver esse tipo de situação acontecer, ainda mais envolvendo tantas vidas humanas, e num ambiente de previsibilidade. Ou seja, é possível, é previsível que isso pudesse acontecer, e principalmente porque a gente já tem aí, né, a tragédia de Mariana, que tem aí, já tem 2, 3 anos, né? Que eu não me recordo bem. 3 anos de Mariana. Então você tem uma previsibilidade muito grande de acontecer algo desse tipo. Então eu considero também uma tragédia do Estado brasileiro, principalmente aí considerando que envolve a questão das privatizações, envolve a questão das estatais, que hoje volta à baila novamente esse tipo de assunto, né? Considerando também porque o nosso novo governo federal já prevê, já colocou como meta nos próximos 100 dias, também uma nova onda de privatizações. Então volta a discussão aqui a respeito de qual é o papel do Estado brasileiro, a estatização, a privatização, qual é a vantagem, qual é a desvantagem. Então voltam novamente essas discussões, para a gente entender que a política no Brasil também ela tem essa característica, né? Sempre você tem assuntos que voltam, que retornam, o que é uma coisa muito triste, porque nós não resolvemos. O brasileiro tem essa questão, né? O brasileiro, eu digo não o povo brasileiro, mas as instituições brasileiras, de não resolver bem aquilo que ele se propõe a resolver, né? As estatizações foram uma proposta do Estado desenvolvimentista, lá dos anos 30 do século passado, ou seja, quase 100 anos, né, que a gente tem esse Estado desenvolvimentista. Isso não foi levado plenamente a cabo. Nos anos 80 a gente encerra o Estado desenvolvimentista, começa com reformas orientadas para o mercado, e aí você tem o contexto das privatizações, elas não são levadas a cabo, e aí a gente vê hoje essas consequências, né, tragédias que simplesmente banalizam não só o meio ambiente brasileiro, mas banalizam a vida humana do brasileiro, o que é muito triste. Mostra a incapacidade do Estado em fiscalizar, na sua opinião, muito mais acima, por exemplo, do que essa situação das empresas ganharem dinheiro sem medir consequências? Ou é as duas coisas? Há um paralelo aí? Olha, há um paralelo. No seguinte sentido, de que o Estado brasileiro, a partir dos anos 90 para cá, ele deixou de ter aquela função de, vamos dizer assim, de levar o capitalismo adiante, que é a proposta do Estado desenvolvimentista, né? O Estado desenvolvimentista, ele é o Estado que desenvolve o capitalismo. E vamos considerar que nós vivemos numa sociedade onde nós passamos 400 anos, 450 anos praticamente aí,
como uma sociedade escravagista e uma sociedade rural, né? E que ainda hoje a gente se coloca como uma sociedade rural, né? Basta a gente lembrar do discurso do nosso presidente em Davos, onde ele coloca o Brasil ali, né, como uma potência rural e do agronegócio, né? Isso não é uma novidade no Brasil, né? Aliás, infelizmente não é uma novidade. Então nós tivemos um esforço muito grande do Estado brasileiro no século XX para a industrialização, que, como eu disse, não chegou ao seu projeto final, não chegou ao fim esse projeto de industrialização. Então, dos anos 90 para cá, o Estado brasileiro ele tem se tornado cada vez mais fiscalizador, né? O Estado brasileiro ele deixa a função de promover, não apenas a industrialização, mas de promover a educação, promover a saúde, né? Onde vai cair nas áreas onde eu tenho trabalhado, né? Eu sou professor, eu trabalho com a educação. Então o Estado brasileiro deixa de prover essas áreas e se torna um fiscalizador. E o que a gente tem aí com essa tragédia, né, que é uma tragédia, mas quantas outras pequenas tragédias existem no nosso dia a dia? É mostrar que mesmo essa função de fiscalização do Estado brasileiro, ela não tem funcionado. Ela não tem sido levada a sério como deveria e como foi a proposta desde os anos 90, ou seja, a gente tem aí praticamente 30 anos, né, de uma proposta de algo que deveria acontecer e até hoje não aconteceu. Está ficando muito claro agora que há uma série de situações que estão em paralelo agora sendo observadas. Por exemplo, as empresas, a dona da mineradora é a própria empresa que faz os laudos e fiscaliza se aquilo ali tem potencial de risco ou não. Aí já é um erro. Sim. Mas muito claro fica também, por exemplo, os lobistas, que atuam junto aos parlamentares brasileiros. Até alguém me cobrava antes, olha, mas tem que resolver o problema. Já podiam ter resolvido. Claro. Né? Como é que o senhor observa essa questão dos lobistas, que hoje inclusive é reconhecido como uma profissão, desses lobistas que fazem lobby junto aos parlamentares para manter essas leis menos rígidas? Ou propriamente que o Estado, como o senhor dizia aí que tem o papel de fiscalizar, ou aumentou seu papel fiscalizador, não cumpra essa função. Aquela coisa, a gente tem que entender a política brasileira como algo próprio, né? E essa é uma tese que eu defendo, o professor Tiago Valenciano lá de Maringá, que a gente escreveu o livro junto, nós defendemos, né? É uma tese de que a política brasileira ela tem que ser entendida por ela mesma. A política brasileira ela é própria. Então, assim, quando a gente fala de lobistas, né, e do lobby, a gente puxa aí uma ideia muito norte-americana, muito estadunidense, de grupos de pressão que pressionam os parlamentares, o que é normal em uma democracia. Democracias devem ser feitas através de grupos de pressão mesmo, isso é normal. Mas o que é uma coisa muito normal nos Estados Unidos é também de empresas que contratam empresas especializadas nessa pressão, que é o lobista. A gente tem que ver que no Brasil, essa estrutura de lobby ela existe em torno de conceitos que são os conceitos do clientelismo e do patrimonialismo, né? Então, mesmo as estatizações, elas vão existir em torno do conceito do clientelismo. O que é o clientelismo? Clientelismo é aquela ideia de que o político ele é alguém que presta serviço e o eleitor, o povo, são seus clientes. E o cliente ele paga, né? O cliente ele sempre paga. No caso da política brasileira, ele vai pagar com votos, né? Ele vai ter votos, ele vai ser aquela pessoa que tem potencial de conseguir votos para aquele político, e em troca disso, o político ele vai melhorando a comunidade, ele coloca uma escola, ele libera uma emenda parlamentar lá em Brasília, sempre com essa ideia do toma lá da cá. O nome disso é clientelismo. E o patrimonialismo é a ideia de que o patrimônio do político ele é confundido com o patrimônio público. Ou seja, não existe uma diferença nítida entre o privado e o público, em se tratando da política brasileira. É aquela história, né? O político ele tem vários terrenos numa determinada região da cidade que, por acaso, essa região começa a ter ruas asfaltadas, a ter rede de esgoto, e os terrenos vão valorizando, né? Então, assim, o político está melhorando aquela região? Sim, está melhorando aquela região, mas ele está melhorando também porque ele tem interesses próprios particulares naquela região, no melhoramento daquela região. Então, a política brasileira ela tem que ser entendida também nisso daí.
É claro que, por exemplo, a Vale, enquanto ela era uma empresa estatal, infelizmente ela não acabou servindo para a industrialização do Brasil, mas sim para o aparelhamento do Estado brasileiro. Coisa que as pessoas pensam que isso existiu dos anos 2000 para cá, quando na verdade isso existiu. Se for ver, ele vem junto com o Império Brasileiro, ele vem junto com a monarquia brasileira, atravessa o Império Brasileiro, atravessa a Primeira República, chega nos anos 30, a gente tem uma revolução, exatamente, e isso vai se reproduzindo na política brasileira. Então você ter fiscais da própria empresa fiscalizando aquela empresa, a princípio não seria ruim, na verdade, porque a empresa, em princípio, ela vai buscar o lucro, ela vai buscar competitividade, mas como são empresas que servem e que são servidas pelo Estado brasileiro, elas não têm essa preocupação de lucro, de concorrência, de livre mercado. O mercado dela já está garantido, é o próprio Estado. Então aí nesse ponto, a qualidade realmente dos serviços vai ficar muito a desejar. Na sua opinião, agora haverá uma mudança significativa, acredito Espero. eu. O governo brasileiro diz que não tem como intervir, até porque isso traria problemas e prejuízos para o próprio mercado econômico, que não veria no Brasil a possibilidade de investimentos, porque a qualquer situação poderia ter uma intervenção do governo brasileiro. Então vai deixar que a empresa tente resolver isso. Muito embora há uma necessidade, o professor Tarcísio sugeria aqui, de um aumento na legislação. O senhor vê que isso agora toma um novo rumo? Quer dizer, a partir dessa discussão, dessas centenas de pessoas mortas, dessa tragédia humana, isso pode ganhar um contexto diferente em que o Estado brasileiro, de fato, exerça o papel fiscalizador? Primeiramente, um abraço aí para o Tarcísio, né, meu grande amigo aí, colega meu, realmente um grande amigo, uma grande cabeça daqui da cidade de Umuarama. Em segundo lugar, alguém no passado já disse que a história ela costuma se repetir duas vezes, a primeira como tragédia e a segunda como farsa, né? Vamos lá, essa história agora de Brumadinho, ela é uma repetição. Quer dizer, ela é uma repetição. Então, agora a gente está no momento da farsa. A tragédia já aconteceu, né? Igualzinho, Mariana, aquilo foi uma tragédia. Hoje a gente vive no período da farsa. Então, assim, que há uma necessidade de mudança, e lógico, espero que as pessoas compreendam o sentido do que eu estou falando aqui, até com um pouco de ironia, porque não é uma farsa esse número de mortos, o sofrimento daquela região, isso não é farsa, isso é verdadeiro. Mas o Estado brasileiro, infelizmente, ele costuma encobrir esse tipo de coisa dentro da própria burocracia. A burocracia do Poder Judiciário, como você já tinha comentado, a própria burocracia das casas legislativas, do Poder Executivo. Então, infelizmente, esse acobertamento é uma tendência. Mas nós esperamos que, e eu tenho muita fé no futuro, eu tenho muita fé na juventude, na rapaziada que está aí, de que a política brasileira, o eleitor, a democracia brasileira, ela se torne cada vez mais participativa. E ela está se tornando mais participativa. Então que as pessoas cobrem, que as pessoas não esqueçam, né? Não deixem que a tragédia que foi Mariana e o que se apresenta como farsa em Brumadinho, que isso continue. Né? Então, assim, isso depende de uma alteração completa no Estado brasileiro, e isso só vai depender das pessoas, porque nós vivemos numa democracia. Viver em democracia é muito mais difícil. Democracia é o sistema político mais difícil para o cidadão. Por isso, inclusive, que o brasileiro, de vez em quando, ele gosta de flertar com a ditadura, com a tirania, e eu entendo, porque é difícil. Viver em democracia é difícil. Mas é também recompensador. É o regime mais compensador, mais recompensador ao indivíduo, é a democracia. Então, o que eu digo, assim, até olhando para essas tragédias, que não vai ser a última também, mais tragédias virão, infelizmente. Infelizmente, a vida é assim, a vida vive de tragédia em tragédia. Mas que nós aprendamos com os erros do passado. E que a gente aponte para um futuro onde, pelo menos, esses riscos sejam minimizados. A gente vê a história se repetindo a todo momento. Com certeza. Em várias questões paralelas, né? Se a gente observar, por exemplo, essa questão lá de Mariana, Brumadinho ainda tem uma questão em comum, que é as barragens. Mas aí você tem, por exemplo, a tragédia que era anunciada em Santa Maria, que matou centenas de jovens lá. Exatamente. Depois disso, a legislação ficou mais rígida.
Nós tivemos, por exemplo, recentemente, para citar aqui, paralelo ao esporte, a situação daquele avião que matou os jogadores da Chapecoense, exatamente. Negligência, falta de respeito com a vida, uma série de situações, né? Querer exacerbadamente ganhar em cima daquilo, sem abastecer, quer dizer, o combustível do avião é uma coisa básica. Exatamente. Isso é preocupante, esses extremos que se caminha, do lucro sempre... Olha, Rodrigo, assim, então uma primeira questão aqui é a questão da legislação, né? A gente tem que perceber que o Estado brasileiro, essa forma de responder a esses casos com mais leis, está errado. Não deveria ser assim. O Estado brasileiro, ele já possui leis demais. Nós temos aí cerca de 13 mil leis. Nós temos cerca de 1.700 crimes na nossa legislação. 1.700 crimes. Você já imaginou que, assim, do caminho que a gente faz da casa até aqui a rádio, a gente pode ter praticado pelo menos uns 10 crimes? Porque é crime demais, é lei demais. O Brasil tem lei demais. Então nós não podemos responder tragédias com leis. Até porque as leis, elas valem daqui para diante e não para o passado. A lei, ela vale para o futuro e não para trás. Então, assim, responder com lei não adianta. A gente tem que responder com o cumprimento das leis, com o cumprimento efetivo das leis e, claro, de um maior planejamento legislativo. O brasileiro precisa se preocupar mais com quem ele está colocando nos parlamentos. Precisa se preocupar. O senhor diz os deputados. Exatamente, os deputados, os vereadores. Nós temos que nos preocupar com o parlamento e não tanto com o executivo. Porque o poder executivo, que é o presidente da república, o governador e o prefeito, eles vão cumprir as leis. Eles são cumpridores de leis. Então nós temos que tomar esse cuidado também. Eu gosto de relembrar, quando eu falo nas aulas, né, a respeito disso, você é da época do Robocop? Lembro. Lembra do Robocop lá nos anos 80, né? 90, isso, né? Então, assim, eu gosto de lembrar, fazer esse paralelo, principalmente com o filme Robocop 2, né? Porque o Robocop, ele tinha 3 leis. Ele tinha 3 diretrizes e ele funcionava muito bem com essas 3 diretrizes. Ele cumpria a lei, ele defendia a sociedade dos ladrões, ele ia lá, prevenia o crime. Então, assim, ele tinha 3 leis. E aí, por um determinado momento que acontece no filme 2, a empresa resolve atrapalhar o Robocop para poder construir e vender um outro Robocop. E aí o que eles fazem? Colocam centenas de diretrizes para o Robocop. E aí ele se torna confuso. Ele não sabe mais o que fazer. Se ele vai prevenir o crime, ou se ele vai ensinar a pessoa a parar de fumar, ou se ele vai ensinar a criança a ter bons modos. É mais ou menos assim que o Estado brasileiro funciona. Nós temos leis demais, o que faz do Estado brasileiro absolutamente confuso. Faz o Estado brasileiro absolutamente ineficaz e lerdo nas suas decisões. Lá nos anos 90, você estava lá também, né? Você lembra disso? O pessoal dizia que o Estado brasileiro sem as estatais ia ficar mais rápido, melhor, mais eficiente. E isso não aconteceu. Nós vendemos as estatais, elas foram privatizadas, mas o Estado brasileiro ficou mais lento, mais burocrático, mais ineficiente. Isso por quê? Porque nós temos que ter uma preocupação com a legislação brasileira. Agora, com relação ao lucro, né, esse lucro desmedido que as empresas têm buscado, isso infelizmente, é capitalismo. A gente vive no capitalismo. Eu não posso dizer aqui que isso é condenável, isso é errado. Não, isso é capitalismo. O capitalismo, ele faz isso. A empresa que não busca o lucro, a tendência dela é falir, é fechar. Então, o que é que a sociedade civil organizada tem que fazer? Tem que aprender a lutar, a usar a política contra esse lucro desmedido, a usar a instância da política, a instância da justiça contra esse lucro desmedido. Né? E assim a gente tentar aí ter uma sociedade mais humanitária. Bom, aqui comigo no estúdio está o professor Rafael Exídio Leal da Silva, que é advogado, professor em Ciências Sociais, também é mestre em Psicologia, né, ministra aulas no campus do IFPR aqui de Moarama, é autor do livro Política Brasileira, Como Entender o Funcionamento do Brasil, e que veio nesta manhã a nosso convite para conversar sobre 2 assuntos. Quero ouvir o professor também sobre uma outra situação que aconteceu nesta semana, muito embora
Alguns comemoraram, outros bateram o pé, mas é uma situação que houve e que traz uma preocupação bastante grande, né? Nós tivemos aí o deputado federal Jean Williams, do PSOL, do Rio de Janeiro. Exatamente. Ele foi reeleito, né, professor? Isso mesmo. E ele era declaradamente homossexual, defendia a bandeira LGBT. Uhum. E tinha alguns posicionamentos muito polêmicos, contundentes, né? Polêmicos e contundentes, mas diante das bandeiras que ele defendia. Nessa semana ele anunciou a renúncia, porque segundo ele estaria sendo ameaçado, ele e a família dele. Isso mesmo. Me parece um precedente muito preocupante. Queria que o senhor analisasse isso dentro de uma democracia. Exatamente. E de um Estado democrático de direito, que é o que nós temos no país. Olha, uma análise desse caso, claro que ela vai importar diferentes, vamos dizer assim, diferentes prismas, né, de análise, porque o caso do Jean Willis, ele é assim uma coisa que eu acho que dentro da democracia realmente não deveria acontecer. Agora há pouco eu estava falando da importância do parlamento, né? Que o brasileiro ele precisa se preocupar mais com o parlamento, ele precisa observar mais os seus parlamentos, não só o parlamento federal, mas o parlamento estadual, o parlamento municipal, que é fundamental na vida do cidadão, porque afinal de contas a gente vive no município. Então os vereadores eles desempenham um papel fundamental na política. Mas quando você tem um deputado federal que tem que se ausentar do seu país, tem que largar um mandato, né? Realmente é muito preocupante em termos de democracia. Acho que é o tipo de notícia que a gente tem apenas a lamentar, né? Esse tipo de acontecimento. Professor, isso é um rompimento do Estado democrático. E no direito se diz uma jurisprudência. Como é que o senhor avalia essa situação diante dos eleitores que o elegeram? Porque, afinal de contas, ele foi votado. Sim, são milhares de votos, né? Novamente, a gente pensando aqui a respeito do que eu falei agora há pouco, a respeito da tragédia e da farsa. Bom, em primeiro lugar, eu acho que em termos de política é difícil a gente sempre fazer uma avaliação, né? Tem um poema que é o chamado Analfabeto Político, que é um autor alemão chamado Bertolt Brecht, onde ele vai falar ali a respeito do analfabeto político. E eu gosto de fazer a seguinte questão: e como se alfabetiza politicamente, né? Porque a política ela é um domínio absolutamente volátil, é um domínio absolutamente fluido. Não tem como a gente fazer previsões e não tem como a gente saber, inclusive, quais são as reais intenções do Jean Willis nesse momento. Se é realmente se proteger, eu acredito no que ele falou, porque ele diz que ele já está com escolta, mas a escolta dificulta a vida particular, você não consegue sair no shopping. E assim, o volume de fake news que existe em torno da figura dele é absolutamente gigantesca. Inclusive, da semana passada para cá, quando ele anunciou que não vai mais ser deputado, esse volume de fake news aumentou ainda mais, né? Chegando até a se cogitar, a ter pessoas colocando lá que ele teria algum envolvimento com aquele atentado contra o então candidato Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, o famoso acontecimento da facada. Então, assim, é muito complicado a gente pensar esse tipo de coisa, porque simplesmente a democracia brasileira ela se torna cada vez mais banal. Ano passado a gente teve o assassinato da vereadora Marielle Franco, que foi algo chocante, né, por ter sido pela característica da execução, algo absolutamente chocante. E até o momento também não se tem culpados, não se tem processo instaurado com réus, você não tem uma certeza de quem teria executado, quem teria feito aquele tipo de atitude. Coisa que em países que se preza pela democracia, Estados Unidos, qualquer país da Europa, países onde você tem um apreço pela democracia, isso não aconteceria. Então, assim, mesmo o caso do Jean Willis, ele sair do país, isso também não aconteceria. Então, assim, institucionalmente, pensando nas instituições democráticas brasileiras,
é simplesmente assim, é o valor totalmente ao contrário. A gente vive ao contrário do que deveria estar acontecendo. Tem opiniões, né? Porque eu senti isso conversando com as pessoas. Alguns no senso comum vão dizer, olha, foi uma limpa, porque o cara não concordava com o que o deputado defendia. Sim. Outros veem com preocupação essa situação. E as pessoas, quem depositou o voto e tinha ele como alguém que defendia os seus direitos, veem uma perda para a luta inestimável para a situação da luta LGBT. O fato é que se as pessoas passarem a ameaçar as outras, não, e aí o senhor fala da questão do Estado Democrático de Direito, é preocupante porque daqui a pouco a gente vai ter registros no Estado do Paraná, daqui a pouco nós vamos ter na Câmara de Vereadores. O cara não concorda com a ideia do vereador, vai lá, ameaça, o cara tem que renunciar. Sim. Inclusive o próprio vice-presidente da República, Mourão, disse, olha, uma coisa é você não concordar, virar as costas e sair com o que está sendo dito. Exatamente. Outra coisa é você ameaçar o cara. Uma atitude, aliás, uma atitude que tem que ser elogiada do vice-presidente Mourão, a declaração que ele fez, que realmente é isso, você é um atentado à democracia quando você tem esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Então, assim, realmente, quando você tem um deputado, né, nesse nível de ter que deixar o seu mandato e deixar o país, realmente nós estamos vivendo em tempos muito preocupantes. Mas que é importante a gente mencionar aqui que também não se configura assim uma novidade. Você falando aí a respeito, né, de pessoas que acham que está certo, que tem uma limpa, e pessoas que acham que está errado. Isso também não é uma novidade no comportamento político brasileiro. O comportamento político brasileiro tem algo que eu chamo, eu em alguns momentos, inclusive no livro que você mencionou aqui, o Política Brasileira, eu chamo isso de ética do eleitor brasileiro. Ética no sentido não de como deveria agir, mas como ele age. O eleitor brasileiro, ele age como um torcedor de futebol. Pois é, e me parece que nessa última eleição as coisas ficaram mais acirradas, né? Eles contra nós, o nós contra eles, independente de que lado se esteja. Mas eu acho, na verdade, o Rodrigo, que conforme você tem meios de comunicação mais apurados no Brasil, não só a imprensa que está cada vez melhor, não só as redes sociais, na verdade, esse ódio, esse comportamento de torcida de futebol, ele cada vez mais está sendo noticiado. Mas ele sempre existiu. Se a gente for lembrar, por exemplo, aí nos anos 90, né, nos anos 80, que eu já acompanhava a política naquele período, você já tinha grupos dentro da cidade, grupos de pessoas partidárias a um determinado vereador, a um determinado partido, a um determinado grupo de pessoas que se opunham ferozmente em relação a outros grupos, né? Fake news também não é uma novidade na seara política brasileira, não é novidade. As fake news já existiam, né? O que acontece hoje é que elas foram, vamos dizer assim, elas estão num nível que é praticamente onde você já não sabe mais o que é verdade e o que não é, porque você é bombardeado o tempo todo de notícias verdadeiras e notícias falsas. Então é isso que complica. E esse comportamento de torcedor do povo brasileiro é algo assim muito lamentável. Porque, como eu gosto de falar, né, o eleitor, ele tem que ser, em primeiro lugar, um leitor. Então, assim, democracia se aprende na escola. Democracia se aprende na educação. A democracia, ela é essencialmente educativa, né? Não é à toa que a democracia nasceu na cidade de Atenas, na Grécia Antiga, né, no século V a.C., que era também, por acaso, a cidade que mais tinha preocupação com a educação de seus jovens. Então, educação e democracia são duas palavras, são dois conceitos que andam juntos. O problema aqui do Brasil é que cada vez mais a democracia ela se distingue e ela se afasta dos processos educativos. O Estado brasileiro não está se preocupando em educar os seus jovens, as suas pessoas, né? E isso é um problema que a gente vê nesse caso do Jean Willis. Porque quando você deveria ter pessoas, né, a sociedade brasileira se movimentando em torno de um trágico acontecimento como esse, não, você tem comemoração. Quer dizer, você vira torcedor de futebol, né? Olha, é o atacante do meu time que está indo para a Europa. Ou olha, é o atacante que eu comprei por milhões e não está fazendo gol. Né? Fui campeão e você não, né? Eu tenho mundial e você não. Quer dizer,
esse tipo de atitude do brasileiro, ela é lamentável e ela não pode ser aplicada na política, que infelizmente a gente vê o contrário. Professor, quero lhe agradecer imensamente pela participação. Gostaria de falar um pouquinho do livro, mas vai ficar para um outro momento aqui. Obrigado pela sua participação conosco aqui. Penso que a gente precisa discutir esses assuntos, que às vezes parece tão longe do cidadão, mas se a gente for observar, são precedentes importantes que se abrem, nessa questão aí principalmente do Jean. E essa questão de Brumadinho, a gente tem os reflexos por toda parte, inclusive aqui em Umuarama, com as nossas barragens que agora foram descobertas, que não são de risco, né? Mas o Estado do Paraná tem barragens com risco, que agora vai ser fiscalizado. Então são problemas que, às vezes, muito embora estejam um pouco mais longe, mas têm reflexos aqui na nossa vida cotidiana e de todo cidadão. Obrigado, viu, pela participação. Olha, Rodrigo, eu que agradeço e já me coloco à disposição. Eu sempre sou muito disposto à imprensa, seja na televisão, seja em jornais, seja na rádio. É só me convidar que eu venho mesmo, porque assim, eu sou professor de paixão e de profissão. E a vida do professor ela é muito sala de aula, 4 paredes, você e seus alunos. E eu acho que não, a gente tem que quebrar essas paredes, a gente tem que se colocar à disposição da sociedade mesmo. Então, assim, sempre que a imprensa me chama, eu vou mesmo, mudo horário, faço alguma coisa para poder atender, porque eu acho que aqui a gente está atendendo principalmente a comunidade, a sociedade umoramense. Bacana, um abraço. Muito obrigado, outro abraço. Conversei aqui com o professor de Ciências Sociais, né, de Sociologia, também advogado, mestre em Psicologia, ministra aulas no campus do IFPERC de Umuarama, o professor Rafael Exídio Leal da Silva, que tem o livro, é escritor do livro Política Brasileira, Como Entender o Funcionamento do Brasil, e esteve conosco nesta manhã aqui. A entrevista depois vai estar no nosso site na internet, biancafm.com.br, também no nosso Facebook.